Neste episódio eu vou partilhar contigo porque é que o podcast é uma ferramenta muito completa na comunicação de um negócio. Anda daí! Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Para mim, o podcast é uma ferramenta de comunicação muito completa e vou-te explicar porquê. Na minha perspectiva, um podcast não é mais uma coisa que nós fazemos no nosso negócio. Não, nada disso. Na minha perspectiva, o podcast pode assumir a função principal dentro da comunicação de um negócio. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que um podcast realmente pode ser a tua ferramenta principal de comunicação e a partir daqui tudo pode surgir. Eu vejo sempre o podcast numa perspectiva de macro e micro conteúdo. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que através do podcast eu crio o meu macro conteúdo e depois, num processo seguinte, pego numa faquinha e corto o meu macro conteúdo em micro conteúdo e desta forma consigo alimentar todo o meu ecossistema de comunicação. Vou partilhar contigo um exemplo para ser mais simples de tu entenderes. Todas as semanas sai um episódio do meu podcast, aliás, deste podcast da Empreendedora Pod. É através deste episódio que eu vou depois poder alimentar todas as minhas redes de comunicação, inclusive as redes sociais e o e-mail. Então eu tenho um bloco do meu tempo ocupado a gravar e a editar o meu podcast. Depois tenho um bloco do meu tempo onde vou decidir onde vou partilhar estes assuntos que foram tratados num conteúdo mais longo em assuntos mais pequeninos, em conteúdos mais pequeninos e desta forma depois poder distribuí-los. Ou seja, do meu podcast principal e deste macro conteúdo vão sair conteúdozinhos que depois são divulgados nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e LinkedIn e também no meu e-mail semanal. No meu e-mail semanal, tu recebes sempre qual é que é o conteúdo core do meu episódio. A partir daí, na semana seguinte, porque o meu episódio sai à sexta-feira, o meu e-mail semanal também sai à sexta-feira, na semana seguinte vão sair de conteúdos mais pequeninos, onde sai, por exemplo, uma frase inspiradora sobre aquele episódio, sai, por exemplo, 2 ou 3 estratégias que eu partilhei naquele episódio, sai, por exemplo, também a história que eu partilhei naquele episódio através de um post, e desta forma eu consigo alimentar as minhas redes sociais e consigo alimentar todo o ecossistema de comunicação de forma muito mais simples do que aconteceria apenas com microconteúdos que fossem criados avulso. Deste macro conteúdo sai também conteúdos em vídeo, que são cortes deste mesmo podcast, que neste caso é um videocast, que depois são distribuídos TikTok, Shorts do YouTube e o próprio Instagram. Isto desta forma vai-me ajudar a aumentar o meu alcance, vai ajudar-me a aumentar a minha audiência, ao mesmo tempo eu não perco tempo a criar estes conteúdozinhos. Não, eu crio um grande conteúdo que depois é cortado em pequenos pedaços. Para mim, era muito mais desafiante eu criar conteúdozinhos avulso do que criar este grande conteúdo. Para mim, isto traz-me leveza, leveza à minha comunicação e, acima de tudo, leveza à distribuição desta mesma comunicação, o que me traz uma organização que, para mim, na minha perspectiva, é muito importante. Tem chegado até mim também alguns empreendedores que sentem isto tal como eu, que sentem que os 60 segundos de um story ou os 90 segundos de um Reels não chegam para poderem partilhar tudo aquilo que querem com a sua audiência. Então sentem que precisam de mais palco. E então o podcast é uma excelente forma que tu tens de criar o teu próprio palco. É uma excelente forma que tu tens de criar aqui uma plataforma onde tu podes partilhar as tuas mensagens, as tuas ideias, os teus ideais e depois partilhar isto com toda a gente. Se é para toda a gente ouvir,
Provavelmente não. Mas as pessoas que realmente se conectarem com o teu conteúdo, até podes chegar até eles através de um conteúdozinho, ou seja, através de um corte, por exemplo, de um Reels ou de um Short ou de um TikTok, e depois elas podem aprofundar aquele assunto depois no episódio completo. Desta forma, tu vais estar a ampliar a tua audiência e ao mesmo tempo é como aqueles cortes, aqueles conteúdozinhos servissem de isco para as pessoas poderem depois assistir ao teu teatro todo. É como se fossem o teaser de toda a tua peça de teatro, entre aspas, que acontece no teu podcast. Então, é uma forma de levar as pessoas para realmente poderem ouvir. Então, é mesmo muito especial teres os teus ouvintes de podcast. E é por isso que eu acredito que o podcast é uma ferramenta muito completa na nossa comunicação, porque nos ajuda a ter aqui uma perspectiva de macro e micro conteúdo, porque nos ajuda a criar o nosso próprio palco, onde as pessoas escolhem poder ver-nos ou ouvir-nos, ou ouvir-nos, e ao mesmo tempo é uma forma que nós temos de sairmos da invisibilidade e realmente ficarmos mais disponíveis para que as pessoas nos possam ver, nos possam ouvir, nos possam encontrar, e assim construirmos conteúdo de forma simples, que acima de tudo que vá conectar com o outro e que vá ajudar e inspirar verdadeiramente a tua audiência. Desta forma, tu tens esta ferramenta de comunicação a trabalhar para o teu negócio e não o contrário. Agora diz-me, o que é que faz sentido para ti? Faz sentido criares conteúdos micro ou criares conteúdos macro e depois distribuí-los em conteúdos micro? Estou muito curiosa para saber. Envia uma mensagem com a tua resposta ou até um e-mail. Vou ficar à espera das tuas respostas. Até lá! Mais um episódio que chega ao fim, mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, se este conteúdo fizer sentido para ti, deixa-me 5 estrelas. Um beijinho muito sonoro. Schwack!